eu gostaria de focar e ouvir um pouco mais você, Renan, sobre a reforma proposta no Judiciário. Bom, o Ranking é um think tank que produz análises, pesquisas, estudos, e uma pesquisa parlamentar que nós fizemos no ano passado apontou que 8 em cada 10 parlamentares entendem que o STF está invadindo as prerrogativas do Legislativo. E essa hipertrofia do Judiciário também tem sido percebida até pela imprensa. Um estudo nosso que saiu no Poder 360 desse final de semana mostrou que o editorial de todos os veículos, todos os principais jornais do país, aumentaram as críticas ao STF nos últimos 12 meses, na comparação com os anos anteriores. E essa hipertrofia ela também é fiscal, que é um dos problemas que você propõe a resolução. A gente está falando de um dos judiciários mais caros do planeta, um judiciário que não entrega segurança jurídica e que é recheado de penduricalhos e super salários, que o livro amarelo ataca também. E a gente tem também uma hipertrofia no judiciário que eu diria que não é republicana, né? Que são escritórios de familiares ligados a ministros que entram em contato com empresas do setor produtivo e constrangem eles, vendendo a percepção de acesso privilegiado e qualificado para o setor produtivo que tem ações no judiciário, que é algo normal na vida de um empreendedor brasileiro. Então, minha pergunta aqui é: o que você vai fazer para recuperar, resgatar a segurança jurídica no Brasil? E uma brincadeira também com o seu slogan, né? Na segurança pública você tem um slogan, prendeu, matou. O STF criou um mantra, um slogan do não julgou, legislou. Você vai proibir isso também? Necessariamente. E eu acho que assim, não há governo de sucesso nos próximos 4 anos que não resolva essa questão. E eu digo que não há governo de sucesso que não resolva porque há elementos para resolver. Primeiro ponto que eu vou começar, eu vou concordar 100% com o seu diagnóstico. E é um diagnóstico que passa por insegurança jurídica, superpoderes políticos, que inclui capacidade de legislar e capacidade de barrar ações do executivo, e orçamentária, né, o custo, insegurança e os superpoderes. São esses 3 elementos que vão precisar ser enfrentados. Fora a roubalheira, que ainda tem a roubalheira, né, porque isso do escritório de advocacia não tem outro nome. Por que eu acho que o próximo governo será capaz de resolver isso? O próximo governo ele vai nomear 3 a 4 ministros do STF. E muito provavelmente 4, porque o Lula não vai conseguir, ele perdendo a eleição, nomear alguém aqui no fim do ano. Então, a alteração da relação de poder no STF será dada. Tem gente já cobrando, dada a importância disso tudo, falem quem serão seus ministros do STF. Já nomeei antes, como se fosse assim, indique quem será ministro da Fazenda, indique quem será seu indicado para o STF. Para ver já como o tema, enfim, como o sistema republicano nosso está completamente doente e como o tema está no centro do jogo. Então, sim, nós podemos jogar 2 tipos de jogos. Um jogo é um jogo de conflito direto e o outro é o jogo de esperar e ir desmontando o aparato deles lentamente. Ambos estão à disposição dos 2 presidentes da República. E ambos significam também a melhor maneira de você tocar suas políticas. Então, eu entrando na presidência da República, não serei o presidente, sabendo que eu tenho à disposição 4 nomeações, sei da natureza do André Mendonça, sei como você pode se relacionar com o Fux, ou seja, sabemos como fazer maioria ali no STF, graças a essas nomeações. Eu fico muito tranquilo em iniciar, não buscando briga com eles, mas exigindo respeito. Então eu vou tocar a nossa agenda, nós vamos tocar uma agenda de segurança jurídica, nós vamos para cima do crime organizado, eu vou colocar determinados locais no Brasil em GLO, Estado de Defesa, e eu venho falando, foi por isso que deu até uma polêmica na Globo News. Eu não vou aceitar, se eu cumprir todo o rigor do devido processo legal, do processo legislativo, eu não vou aceitar interferência nisso. Não vou brigar, não vou falar que a minha caneta manda muito, não vou organizar manifestação. Se eu estiver no devido cumprimento de uma operação policial numa favela, retirando o comando vermelho de lá, o que é o dever constitucional do presidente, o presidente está prevaricando quando não faz isso, não podemos aceitar uma interferência dessa natureza. Ah, não, para tudo, para a operação, deixa o comando vermelho voltar. Isso é loucura. Isso é loucura. Nós vivemos um país que está completamente louco nesse sentido. Então, eu não vou procurar briga. Eu sei da natureza das nomeações que nós precisamos fazer, que são pessoas legalistas, pessoas que vão votar necessariamente o código de ética que se tornou um problemaço junto ao STF, que tem que impedir qualquer relação com um escritório. Ah, e outra coisa, tá? Isso também tem que afetar o STJ, porque em grande medida esse lobby já começa no STJ. O STJ se tornou uma instância irmã para fazer negócio do STF.
Então, essa atuação tem que impedir isso, temos que acabar com as decisões monocráticas, e aí nós temos que, e aí aparentemente vai se formar uma bancada que vai ter maioria para isso, a gente acabar com decisões monocráticas, temos que ter uma corte que seja capaz de julgar deputados e senadores, que não é o STF, essa corte não pode custar nada, ela tem que ser desembargadores que são nomeados para reuniões, vamos dizer, uma vez por mês, eles se reúnem em Brasília e eles vão ficar com casos de parlamentares que não são dos seus estados. Então o foro privilegiado será tocado por desembargadores com mandato de 2 anos, tocados por sorteio. São sorteados, cuidam daqueles casos e retiram o julgo do STF sobre os parlamentares que têm que fazer o sistema de freio contrapeso. Simples assim. Outra coisa, o STF e os 4 nomeados meus vão nessa linha, o STF tem que tratar de causas e temas abstratos, não de casos concretos. Boa parte do lobby, boa parte da hipertrofia do STF é porque eles cuidam de tudo. E como tudo gera jurisprudência erga omnes, aí eles julgam um caso sobre, sei lá, um jogo de futebol, igual teve aquele caso da taça das bolinhas do Sport versus Flamengo, isso vai gerando jurisprudência erga omnes. Isso é loucura. Eles têm que cuidar de causas abstratas ligadas à constitucionalidade e esses temas abstratos vão representar 60, 50, 100 ações no ano. Se eu não me engano, a Suprema Corte Americana cuida de 50 ações por ano. A nossa de milhares. Isso é doentio. Então, ela tem que ter um filtro de entrada, e o filtro de entrada é reduzir o papel de sindicatos, associações e partidos políticos para temas estritamente abstratos para gerar essa constitucionalidade. E só. Este tem que ser o papel do próximo presidente da República em colocar eles de maneira muito republicana na sua caixinha. Há um outro elemento que aí não é o elemento orçamentário, que passa por um trabalho junto ao STF, ele pode atuar, e hoje estamos vendo miraculosamente Flávio Dino atuando nessa linha. E eu vou querer conversar pessoalmente com ele para, se essa for a linha, tornar essa majoritária. Mas se não, se for o caso, o Congresso atuar nisso, porque nós vamos precisar reformar toda essa maluquice dos penduricários dos supersalários. Lembrando que isso vai ter um impacto nos orçamentos estaduais, provavelmente maior do que o impacto no orçamento federal. Tá? Porque boa parte dos juízes, promotores, são dos Ministérios Públicos e da Justiça Estadual. E aí inúmeros governos estaduais brasileiros estão quebrados. Então isso vai ter um impacto colossal e vai precisar ser feito. E sobre segurança jurídica, definitivamente, nós precisamos acabar com o papel subjetivo que existe especialmente na área criminal, boa parte dos juízes, e dos superpoderes que promotores têm para interromper obras e o funcionamento de qualquer atividade econômica. Nós temos do Ministério Público do Trabalho, há promotores que pegam essas causas de direitos difusos, o índio está se sentindo afetado pelo barulho da ferrovia, e aí ele vai, sem ter nenhum estudo do impacto econômico do que ele está fazendo, ele para uma obra inteira. Ele para uma construção de uma ferrovia, ele está parando o circular de bilhões de reais em mercadorias. Definitivamente, isto tem que ser brecado. São os 3 elementos que eles vão ter que ser encarados. E eu sou muito otimista sobre isso. Eu acho que, pela própria natureza do judiciário, e pela própria natureza de composição do STF, o próximo presidente ter condição de nomear tantos ministros, vai vai rearranjar esse balanço de poder. E eu, nesse ponto, estou mais otimista do que pessimista. Então, todo mundo me fala, até não queria me ceder, que essa pergunta é boa mesmo. Quase todos os veículos jornalísticos, quando eu falo minhas propostas, falam, mas o STF não vai deixar. E se você reparar, eles já nem ligam mais o tema. Se eu falar, eu vou fazer uma reforma da Previdência, o STF não vai deixar. Eu vou destruir o crime organizado, o STF não vai deixar. Porque ele virou uma espécie de deus ex machina, em que ele pode fazer tudo e alterar a realidade, basta falar, o STF não quer. Quem disse que o STF não pode, quer dizer, o STF pode não querer algo o tempo todo? Desde quando o STF ele assumiu esse papel, esse poder? Isso já entrou, inclusive, no imaginário brasileiro. A ideia de que o STF pode tudo. E talvez isso foi empoderado, o STF ganhou esse empoderamento, porque eles se tornaram agora defensores da democracia, porque enfrentaram o Bolsonaro nos últimos anos. Eles fizeram isso criando um regime baseado em Carl Schmitt, que é um autor que depois foi utilizado por um certo regime de um homem de bigode lá na Alemanha, tá? Mas ele foi inspirado naquelas ideias que criou uma espécie de uma corte especial para fazer o que quisesse. E hoje eles atuam como superpoder. E a gente acha que isso está sendo feito em nome da democracia, quando o próprio sistema de freio contrapeso, que é a base de qualquer regime republicano, está destruído. Então, sou otimista. Sou otimista porque vai ter que ser encarado. Fala, Castilho. Renan, nós transmitimos essa reunião pelo canal do YouTube aqui da Frente Parlamentar e do Instituto, e ele apesar de ser um canal aberto, ele é focado nos nossos associados. Nesse momento, nós temos mais de 4.000 pessoas assistindo ao vivo, então parabéns, se mostra o enorme interesse que existe pela sua proposta. É a maior resultado que nós tivemos aí nesses últimos tempos. Gostou do vídeo? Então curta e se inscreva no canal.
Nos vemos em breve.